Então por que o Vasco? Eu defini o Vasco, assim, sabendo que... Pô, fui pro Vasco. Como é que chegou? Como é que foi? Aí... Você não fez uma foi porra nenhuma, só. Não, eu que intermediei a compra do coisa Isso. com o Magrão. O agente dele é o Magrão e Sim. o Beira, né? E eu sempre almoçava ali no centro empresarial. E ali você tinha 4 empresas, né? Tinha do Richard, A do Reinaldo. a do Reinaldo, A Champion. a Champion e tinha a Ability, né? E aí, batendo papo com o Henrique no almoço, eu já sabia que o Dedé estava na mão do Do Magrão. do Magrão e do Bira. E ele falou, pô, tô precisando comprar você conhece um jogador que pra gente comprar? Não, que peguei um dinheiro da Sim, pá. Aí foi quando eu intermediei junto ao Bira e o Magrão para comprar, porque o Volta Redonda não emprestaria ele de graça pro Vasco. Não, Vasco. teve um assunto até delicado de falar, porque no Volta Redonda, a gente que era jogador assim, vindo da base, da cidade, tinha muita coisa. Depois que a gente abre a mente para saber, para ter um conhecimento mais em relação ao futebol. Mas existia um receio assim da galera que queria sair, com medo de ser travado e tal. Então, eu tava no finalzinho de contrato com Volta Redonda, mas jamais querendo fazer mal pro Volta Redonda, pelo contrário, tanto que fiz até um bem que isso me enche de orgulho. E teve essa conversa entre não sair e deixar o Volta Redonda na mão e definir meu futuro. Antes de acabar o contrato. Antes de acabar o contrato. Então esse foi o time da situação, entendeu? Essa foi a conversa. Mas foi bom. Aí definimos, colocamos as coisas na mesa. Assim, as propostas que tinha várias outras também, não só do Vasco e tal. Então por que o Vasco? Eu defini o Vasco assim, sabendo que o Vasco estando na Série B, eu saindo do Volta Redonda, seria um caminho onde eu... Tu achou que ia ter mais oportunidade pelo Vasco na Série B? Além de ter mais oportunidade, uma facilidade maior em relação a jogo contra, a duelos. Você vai ter uma oportunidade, Entendi. eu vou ter um duelo com um cara que tá jogando na Série B, não com um cara que tá jogando na Série A. Eu pensei nesse pensou caso. nisso? Tu teve esse raciocínio? Eu tive esse raciocínio. Caralho. Assim, Bom. e cara, eu fui construindo a minha trajetória. Pô, tô saindo do Volta Redonda, eu não posso chegar lá no Vasco, bater e voltar. Eu tenho que chegar lá e ficar, porque já tinha visto vários caras bater e voltar. No próprio Volta Redonda. No próprio Volta Redonda. Tinha até mais experiente, também um cara que jogou muito, o Alemão. O Alemão saiu em 2005. Eu conheço o Alemão. Então, o Alemão saiu em 2005 pro Vasco e voltou, pô. Junto com o Dário, tá ligado? Eu não queria ter aquilo ali que aconteceu com ele. Por mais que ele, pra mim, foi um excelente zagueiro. Mas também é outro estilo. Outro estilo. Outro cara. Eu queria ter o meu papel, fazer o meu papel. Então, no Vasco, eu acho que teria mais oportunidade, teriam mais paciência comigo. E fui nessa, no trancos e barranco da vida. E como é que tu recebeu? Porque tu chegou no Vasco e tinham 4 zagueiros. Cinco zagueiros. Tinham 5. 5 zagueiros. Com você 5. Comigo 5. Contigo 5. E, pô, tu não foi tendo oportunidade. Treino. Ficava igual um maluco treinando. O negócio era não ficar parado. Isso eu sei, mas o que te motivava todo dia? O que fazia você falar, porra, eu vou continuar? Porque tu chegou depois do Carioca, não foi? Isso. Tu lembra quando tu chegou no Vasco? Cheguei em abril, acho. Chegou em abril. Quando é que tu foi jogar o primeiro jogo mesmo, valendo, depois de abril? Foram alguns meses depois, né? Foi bem pra lá pra frente. Meu primeiro jogo foi contra o Juventude. Não sei, eu acho que foi... Contra o Juventude fora. Porra, foi lá pra frente. Foi lá pra Quando frente. você chegou no Vasco, quem era o técnico? Era o Gaúcho? Não, é Dorival Júnior. Dorival Júnior. Isso, Depois Dorival entrou o Gaúcho. Não, o Gaúcho só entrou no meio do ano seguinte. Na Copa do Brasil. Isso, no meio do ano seguinte. Foi fase de classificação da Copa do Brasil. Um pouco antes do meio do ano. Isso. Não lembro. Porque foi logo depois que o Mancini saiu, eu acho. Foi depois que o Mancini saiu. O Mancini saiu, teve 2 jogos do Carioca. E Isso. depois um jogo da Copa... O jogo da Copa do Brasil. Sim. Não, Carioca, Copa do Brasil. Aí teve um Carioca, que foi contra o Fluminense.
Pode ter sido. Que o Dodô fez o gol lá e depois teve a chance da Copa do Brasil. Sim, sim. Foi sim, isso aí sim, mesmo. Sim. E foi só um ano depois. Ele ainda ficou um ano lá com a gente, em 2009.